Olá, como de costume, nós vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal Realidade Intocável, em que estamos estudando o livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos entrar na seção 2, o caminho para lembrar-se de Deus, do capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Como é de costume, vamos ler esta sessão com alguns comentários de nossa parte. Então vamos à leitura. Milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Portanto, estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando a si mesmo. Se conhecem a verdade acerca de si mesmo, não poderiam estar doentes. A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. No entanto, tendo-a obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, porque essa luz é deles. Então vamos comentar algo a respeito desse primeiro parágrafo. O que ele está dizendo aqui? Você está doente porque não ama a si próprio. Você nega o amor por não ter conhecimento daquilo que você é. Se conhecesse, ele diz aqui, a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. Os doentes têm que curar a si mesmos. Ou seja, eles têm que aceitar a realidade que eles são, que é o amor que está neles mesmos. Como ele diz aqui, a verdade está neles. No entanto, tendo obscurecido essa luz, essa verdade, a luz que brilha em nossa mente irá brilhar na mente deles. E isso é um serviço que podemos estar prestando e esperamos que seja dessa forma através dos nossos vídeos. Despertar em cada ser a luz e o amor que todos são. E não se confundir com a obscuridade daquilo que não é real, daquilo que é ilusório. E aqui nesse caso, ele diz que é o caso da doença. E quem está doente não ama a si próprio. Mas vamos continuar. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. O que seria esse nevoeiro? São os pensamentos confusos que nós estamos identificados, que obscurece essa luz, pois ela não é restrita a uma pessoa, a um grupo, ela é
herança nossa como filhos de Deus. E está em todos. Não tem nenhuma segmentação. Não tem nenhum privilegiado. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se de que todo poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação. Não permitas a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é, assim, o caminho para lembrar-te de Deus, pois esqueceste os teus irmãos com ele. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. E aqui nós vemos a união que existe entre nós. Nós vamos lembrar da realidade, daquilo que somos, e não estar perdidos nesse nevoeiro quando ajudarmos os nossos irmãos. Pois ele diz aqui: mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. Ou seja, todos serão salvos de suas próprias confusões, que nós damos poder. E qual ele diz aqui: se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum. E ele pede aqui: pois só ele tem poder se o Filho de Deus o der. Ou seja, esse obscurecimento é criado por nós. E se tira esse poder, ele deixa de existir. E ele ainda continua: podes lembrar-te disso por toda a filiação. Como nós mencionamos, estamos aqui para propor isso, para que todos lembrem de sua realidade, não obscurecida por esses pensamentos confusos que nós damos poder. Percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro, pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. E dar a um irmão o que ele realmente quer é
oferecer a mesma coisa a ti mesmo, pois é a vontade do teu Pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu é respondido. A cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. O que nós podemos compreender disso? Que, segundo o que está escrito aqui, se nós reconhecermos que a doença é um pedido de amor, e se nós respondemos desta forma, aí está a cura. Não só a cura de nosso irmão, como a nossa própria cura, pois nós não estamos validando aquilo que não é real. Nós não estamos validando o sonho do nosso irmão, pois nós somos criados em perfeição pelo nosso Criador, que não nos vê doentes. A doença é criação nossa. Como que ele diz aqui? E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a ti mesmo. Então, se nós confirmamos a doença em nosso irmão, estaremos confirmando a doença em nós mesmos. Se nós vemos a doença como um pedido de amor e damos esse amor a todos, nós vamos nos identificar com este amor, fazendo com que ele também identifique com isso. E ele fala, a cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. Então, a doença, conforme ele fala no primeiro parágrafo, é a falta de amor por si mesmo. Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas, que as aterrorizam, porque elas não as compreendem. Se pedem esclarecimento e o aceitam, seus medos desaparecem. Mas, se escondem os seus pesadelos, os guardarão. É fácil ajudar uma criança incerta, posto que ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. Todavia, tu acreditas que, de fato, compreendes as tuas. Pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeste sobre ti mesma. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os olhos e a olhar para eles.
Nós já comentamos sobre isso, sobre dar validade às nossas percepções. E aquilo que nós acreditamos será a nossa realidade, pois temos o poder para isso, dado pelo nosso próprio Criador, que nos criou igual a si. Então, ele diz o seguinte: quando nós, e aqui ele nos considera como crianças, que se questiona os seus próprios pesadelos e, vamos dizer assim, não os esconde. E por questioná-lo pode pedir ajuda para que haja uma outra interpretação, e aqui não menciona, que poderá ser dada pela luz do Espírito. Nós deixamos de acreditar nas nossas próprias certezas, que são os nossos próprios pesadelos. Que ele diz aqui: pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeste sobre ti mesma. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os olhos e olhar para eles. Então, tudo aquilo que nós acreditamos através das nossas percepções, das nossas próprias interpretações, segundo o que está dito aqui, esses são os nossos pesadelos. E como nós podemos confirmar isso? É só olhar para os resultados que isso nos acarreta em nossa vida. Que, nesse caso, que são doenças, sofrimento, que é a projeção deste mundo. Tal qual o vemos e tal qual acreditamos por percebê-lo desta forma. E dar validade a isso. Vamos continuar. Não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para Cristo e, portanto, são dádivas impróprias para ti. Tira as cobertas e olha para o que temes. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe não pode ser amedrontadora. Não atrasemos isso, pois o teu sonho de ódio não te deixará sem uma ajuda. E a ajuda está aqui. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz. Olha diretamente para cada imagem que surgir para te atrasar, pois a meta é inevitável porque é eterna. A meta do amor não é senão o teu direito e te pertence apesar dos teus sonhos. E aqui nós vamos fixar em algo que é muito importante. Aprende
a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz. O que seria ficar quieto em meio ao tumulto? Em nossa mente confusa, em que pensamentos contraditórios estão o tempo todo nela sendo manifestado, nós não darmos atenção. Ficar quieto. E o que é ficar quieto? É não ir ao sabor desses pensamentos. É não agir, não comportar. E deixar que eles passem como nuvens no céu. E você não vai aderir ao movimento deles. Você fica quieto. E aí está a jornada para a paz, pois eles não vão mais te perturbar, pois não tem ali você dando atenção a eles. Isso é um nível de um grau de consciência daquilo que está acontecendo na sua mente. Por isso, a vigilância é necessária, onde já tratamos de um capítulo que diz vigiar somente a favor de Deus, da verdade. E nisso, ele diz que a paz é nossa herança. E a paz é um esteio para que o amor se manifeste, pois os dois estão sempre presentes por serem eternos. Ainda queres o que é a vontade de Deus, e nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu propósito, pois teu propósito te foi dado por Deus e tens que realizá-lo porque é a vontade de Deus. Desperta e lembra-te do teu propósito, pois é tua vontade fazer isso. O que foi realizado para ti tem que ser teu. Não permitas que o teu ódio se interponha no caminho do amor, pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai, o amor de seu Pai por ele. Então, aqui nós não podemos fazer com que o ódio se interponha ao amor. E como que esse ódio se manifesta? Quando nós agredimos nossos irmãos, quando nós julgamos os nossos irmãos, quando nós acusamos os nossos irmãos, enfim, quando nós deixamos de amar. Ou seja, recusamos ao amor que somos. E esse é o propósito que ele coloca aqui. Desperta e lembra-te do teu propósito, pois é tua vontade fazer isso, que é a mesma vontade de Deus. Pois Deus é amor.
e é o que somos. E essa é a única realidade que existe naquilo que é real. Vamos continuar. Mais um pouco e tu me verás, pois eu não estou escondido, porque tu estás te escondendo. Eu despertar-te-ei seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Na minha ressurreição está a tua liberação. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nessa jornada? Então, qual foi o destino? Nesse caso aqui, que é Jesus, será o nosso. E ele pede que na sua ressurreição que está a nossa liberação. E que nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. E que geralmente nós, por ainda dar validade às nossas confusões, valorizamos a doença que ele fala aqui, a dor, ou seja, que está tudo no escopo dessa crucificação. E é dela que nós temos que nos liberar. Pois é na redenção que está a nossa liberação. Ele veio nos ensinar isso. E isso implicitamente está oculto que nossa crença em nossa verdadeira identidade terá que ser alterada. Pois aquele que pode se julgar crucificado é aquele que acredita que é ainda um corpo. E aquele que está de posse de conhecimento da sua realidade sabe que ele jamais poderá ser crucificado, jamais poderá adoecer, pois o espírito que somos é eterno e vulnerável a todos esses pesadelos que nós acreditamos como reais. E, inclusive, a nossa máxima crença que nós somos esse corpo e damos validade total a essa crença. Continuando, no amor perfeito não existe medo. É impossível o medo conviver com amor. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Não tens medo do desconhecido, mas sim
do conhecido. Não vais falhar na tua missão, porque eu não falhei na minha. Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti. E nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos, pois a perfeição é e não pode ser negada. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade. E o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu o vires como já tendo sido realizado. O que quer dizer? Quando nós darmos créditos àquilo que já existe, que nós somos perfeitos, que nós já somos esse amor, como ele diz aqui. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Na verdade, nós não precisamos de fazer praticamente nada, pois essa perfeição, o amor, a verdade, já existe em nós. Nós é que rejeitamos isso e lutamos contra isso. E aqui ele diz uma coisa interessante. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Nós temos medo daquilo que nós verdadeiramente somos. Tu, que tentaste banir o amor, não tiveste êxito. Mas tu, que escolhiste banir o medo, não podes deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não saibas. Porém, o teu Redentor vive e está sempre em ti, na paz da qual ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por esta consciência? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando-o, não negando o teu impacto total de forma alguma, é isso que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real, sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará que ele julgará verdadeiramente. No entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não o ofereceste a ele, e ele não pode tirá-lo de ti. E vamos dar algumas pinceladas a respeito do que está escrito neste parágrafo. Aqui ele diz que nós que tentamos banir o amor não vamos ter êxito, mas se escolhermos banir o medo, não vamos deixar de ter sucesso, pois o Senhor é contigo, embora não saibas. Mas para que possamos banir o medo, nós temos
que não negá-lo, não minimizá-lo, não escondê-lo. Ou seja, olhar para ele como algo não existente e ver o amor como única verdade. Ou seja, nós não colocamos debaixo do tapete, não escondemos aquele medo que nós sentimos por nos julgarmos separados, por nos julgarmos um indivíduo isolado, por não ser a nossa realidade. Por que nós não temos que nos esconder do medo? Ele diz aqui no final. No entanto, ele, o Espírito, ele, o Espírito, não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido. Pois se nós o mantemos escondido, nós estamos protegendo. E, dessa forma, ele não pode tirá-lo de nós, porque nós não o oferecemos a ele para que esse medo possa ser dissipado. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus desaparece. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois, de outro modo, o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Certamente, ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo, tal como o percebes, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele vá para sempre. Então, aqui encerramos neste parágrafo 10 e vamos destacar algo também bastante importante. Qualquer coisa dada a ele, ao Espírito ou a Jesus, que não seja de Deus, desaparece. Então, se nós quisermos livrar do medo, da doença, nós entregamos essas situações ao Espírito, para que ele faça com que elas deixem de existir para nós. Ele é que tem essa capacidade de nos libertar dessas condições que nós criamos para nós mesmos. E ele fala aqui, certamente
ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens razão para ter medo do mundo, tal como o percebes. Então, será que nós temos confiança e damos realidade a essa entrega? Para que possamos deixar de acreditar em nossas próprias crenças, acreditando em nossas próprias percepções e interpretações, e nos julgamos doentes ou que temos que passar por isso, não enfrentamos a causa dos nossos medos e, portanto, nessas condições, ele não pode fazer nada por nós, pois nós somos os próprios obstáculos para que essa ajuda possa acontecer. E mais, nós é que criamos tudo isso e acreditamos nisso e negamos a realidade daquele que pode nos ajudar. É algo bastante insano. Agradecemos a todos aqueles que nos escutaram até o presente instante e no próximo vídeo vamos estar entrando na seção 3, o investimento na realidade. Até lá. Gratidão eterna.